Amados irmãos e irmãs, paz e bem, 6 de janeiro, o Evangelho é Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem à frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta os discípulos com o coração endurecido. É difícil se aproximar do mistério quando temos o coração endurecido. Evagrio, um grande monge dos primeiros séculos, dizia que o nosso coração é como um poço, como um poço que o demônio todos os dias coloca terra para entupir, para que não tenhamos acesso à fonte que existe lá. Então, o coração endurecido. O que é um coração endurecido? O coração endurecido é uma pessoa insensível às coisas de Deus, no caso do Evangelho que estamos meditando. O texto diz que Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca. Esse verbo é um verbo bastante duro, obrigou. Por que obrigou? Porque ele estava enviando os discípulos para outra margem, para o território onde estavam os pagãos. Então, não é fácil ir ao território dos pagãos, porque os discípulos precisavam compreender ainda que a boa nova, que o Evangelho precisava ser pregado para os pagãos, e não era privilégio somente dos judeus. Há poucos dias atrás nós contemplamos a visita dos reis magos, 3 pagãos que vinham de terras distantes para visitar o menino Jesus. Então o Evangelho é destinado, a Boa Nova é destinada para todo homem de boa vontade que queira ouvir e que queira colocar em prática. Jesus obrigou os discípulos porque eles tinham resistência. Nós também temos resistências dentro de nós. Resistências à palavra de Deus, resistências ao modo cristão de viver, resistências ao Evangelho. Nós temos muitas resistências. Nem sempre nós somos dóceis à palavra. Nem sempre estamos dispostos a viver a palavra. Há dentro de nós resistências culturais, há dentro de nós resistências familiares, de coisas que aprendemos em família. Há dentro de nós resistências de várias ordens. Há muita resistência em nós. E nem sempre estamos abertos a viver a palavra de Deus. Há muitos textos que são inclusive difíceis até de ouvir, porque falam de um amor que ultrapassa toda a possibilidade humana. Então é difícil até mesmo de ouvir certos textos. Enquanto Jesus mandou que eles fossem andando, entrassem na barca e atravessassem para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Lembrar que estamos no contexto da multiplicação dos pães, que foi o texto de ontem. E diz o texto que eles não tinham compreendido ainda esse evento. E agora estava para se realizar um outro evento que era ainda mais difícil de se compreender, não é? Diz o texto que Jesus subiu ao monte para rezar. Um outro ponto importante. Jesus é alguém que está em contato direto, diário, frequente, tem uma vida de oração intensa. Eu penso que esse seja um dos segredos de Jesus.
um dos segredos para ser fiel, um dos segredos para ser fiel à vontade do Pai, para ser lúcido diante das muitas situações, das armadilhas que inclusive colocam contra ele. É um dos segredos da lucidez de Jesus. É a sua vida de oração, que o põe em comunhão com o Pai e que o faz frequentemente recordar quem ele é e qual a sua missão no mundo. Ele subiu ao monte para rezar. E ele viu então que os discípulos estavam tendo dificuldades lá no meio do mar. Por quê? Porque o vento era contrário, quer dizer, porque as possibilidades, a cultura, havia muita coisa contrária. E eles estavam sentindo dificuldade de avançar. Então, pelas 3 da manhã, Jesus veio até eles andando sobre as águas. Andar sobre as águas aqui significa algo muito profundo, porque se as águas, na visão dos judeus, o mar, era o lugar em que o mal se abrigava, moravam os monstros marinhos e o mal habitava o mar, andar sobre o mar significa ter capacidade de pisar o mal, ter capacidade de não afundar diante dos problemas da vida, ter capacidade de caminhar com serenidade diante dos problemas, o que não é fácil. Então diz o texto que ele caminhava com serenidade e assim ele foi até eles andando sobre as águas. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, tiveram medo, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. E Jesus falou para eles: coragem, sou eu. Quod agere. Por agere, agir com a força do coração, quer dizer, escutem o coração. O coração é, na Bíblia, não somente o órgão que pulsa o sangue, mas o coração é o centro das decisões. Então, quod agere, coragem, ajam conforme o coração. Sou eu. Este sou eu, ou eu sou, é próprio de Deus que fala. Não tenhais medo, outra palavra importante, porque o medo paralisa o homem. O medo numa quantidade, digamos assim, razoável pode ajudar, mas há uma quantidade do medo, se podemos quantificá-lo, que pode paralisar o ser humano. Então subiu com eles na barca. A barca significa a igreja, não é? Entre os primeiros cristãos havia esse consenso, que a barca nos evangelhos significaria sempre a igreja que deve ir até onde as pessoas estão, não é? E o vento cessou, quer dizer, a tempestade cessou, porque agora já não havia mais dúvidas entre eles, já não havia mais ambiguidades, confusão mental. Agora eles sabiam que deveriam de fato ir até os pagãos. Os discípulos ficaram espantados porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães e não estavam também compreendendo aquele mistério. O coração deles estava endurecido. Bom, como Jesus fala como Filho de Deus, como Jesus fala como Deus, nem sempre os discípulos entendiam a linguagem e o significado de tudo que Jesus falava. Não era fácil entender Jesus, porque era Deus falando com os homens. Então, guardemos no coração essas mensagens que a palavra de Deus nos propõe hoje e guardemos, sobretudo, esse convite de Jesus a caminhar sobre as águas, caminhar sobre o mar. Estamos vivendo tempos tão difíceis, tempos tão angustiantes com essa doença que está aí, apavorando sobretudo os idosos, as pessoas doentes. Somos convidados a confiar em Deus, a caminhar, querer como Jesus caminhar sobre o mar, caminhar sobre as águas, confiar que estamos sempre na presença do Senhor, estamos sempre sob os seus cuidados. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, paz e bem.